Quando eu aprendo a ser específico, ser dirigido, saber com quem eu estou falando, ter uma comunicação assertiva, saber quem é o meu cliente ideal, qual é o perfil do meu cliente desejo ideal, quem eu quero atrair para o meu atendimento, para o meu negócio, aí o meu salário se expande, o meu foco se expande, a minha vida se expande e ela se torna mais leve. Olá, seja bem-vindo ao programa Terapeuta Leve, Livre e Próspera. Aqui você vai aprender como ter mais autoridade, como se tornar uma referência naquilo que você faz, vivendo verdadeiramente o seu propósito e sendo muito bem paga por isso. Eu sou Camila Klippel e eu sou especialista em marketing e vendas para terapeutas e aqui eu te ajudo a prosperar na sua carreira, ter um negócio de terapia próspero e lucrativa, faturando acima de 20 mil por mês, sem se sobrecarregar, sem sobrecarregar a sua agenda. E se isso é o que você quer, se isso é o que você deseja, vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre a importância de definir o seu cliente desejo ideal. Talvez esse seja um termo novo para você, né? Cliente ideal. Meu Deus, Camilo, o que é esse tal desse cliente ideal? Eu só conheço o público-alvo. O pessoal fala aí de persona, fala de avatar, é tanto nome que aparece neste marketing digital maluco aí que a gente precisa se adaptar. E hoje eu venho falar para você sobre cliente ideal, que eu gosto de chamar de cliente desejo ideal. E que no marketing o termo é perfil do cliente ideal. Perfil do cliente ideal. E eu chamo carinhosamente de cliente desejo, que é aquele cliente que eu quero conquistar, é aquele cliente que eu quero atrair. Uma coisa que eu ouço muito das minhas clientes, das minhas mentoradas é: Camila, eu não consigo atrair o cliente certo para o meu negócio de terapia. Eu acabo atraindo pessoas que não têm dinheiro para pagar, pessoas reclamonas, pessoas cheias de mimimi, pessoas que não entendem o valor do meu trabalho. Como que eu faço para atrair esse cliente certo? Você tem essa dor aí? Você tem essa dor aí de fica feliz da vida, de uma indicação, com o cliente chegando, o cliente te chamando no Instagram, se essa é a tua realidade, né? E aí, quando o cliente chega, você gasta energia e ele não tem capacidade de comprar, ele não entende, ele acha caro, né? Porque ele não consegue compreender o valor do seu trabalho. E é para isso que é importante a gente olhar para o cliente certo. Esse cliente certo que a gente chama de cliente desejo ideal, que é o cliente que nós queremos conquistar. Então, quando você... O que é, né? O que é esse cliente ideal? O que é esse cliente desejo ideal? É aquele cliente que tem um maior potencial de se tornar o meu cliente. É aquele cliente que tem um potencial de me pagar, que ele tem uma capacidade de me pagar, que ele tem uma disponibilidade, um desejo realmente daquela transformação que eu estou entregando. Ele tem uma dor, um desejo latente ali em relação àquilo que eu entrego. E ele é um cliente comprometido, é um cliente que tem consciência, é um cliente que realmente está buscando a evolução. Não é um cliente reclamão, não é o cliente curioso, não é o cliente que quer tudo de graça, que fica pedindo desconto. É um cliente que realmente compreende a importância do teu trabalho e quer estar com você. Ele escolhe estar com você. Ele escolhe, inclusive, pagar mais para estar com você, porque ele entende que você tem um diferencial, que você tem a solução que ele busca. Mas como encontrar esses queridos e essas queridas que nos pagam, que nos indicam, que nos recomendam, que fazem o tratamento certinho, que realmente contribuem para o nosso crescimento, e a gente é uma relação de troca muito sadia, né? Quando a gente encontra esse cliente ideal, é uma relação sadia, uma relação de ganha-ganha, onde eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, e todo mundo cresce, os resultados aparecem, né? Tanto o cliente com a transformação que ele tanto deseja, e você com o teu crescimento financeiro, vivendo verdadeiramente o seu propósito, se sentindo satisfeita de ver a sua transformação acontecendo. Porque como é gostoso, né? Quando a gente vê as pessoas tendo resultado, a gente vê as pessoas evoluindo, as pessoas crescendo. Esse é o grande desejo, né, de toda terapeuta. Impactar mais vidas, transformar a realidade à sua volta, poder ajudar as pessoas a crescerem, a subirem de nível. Então, para que você consiga ter esse gostinho cada vez mais, possa viver essa realidade de atrair clientes qualificados, pessoas certas para o seu negócio, você precisa ser estratégica, você precisa entender quem é este cliente ideal,
que é esse cliente que eu vou gastar menos energia, é esse cliente que vai facilitar a minha vida, esse cliente que vai me alavancar, esse cliente que vai me impulsionar. Então, definir o cliente ideal é eu escolher onde eu vou gastar a minha energia, onde eu vou gastar, não, onde eu vou investir a minha energia. Onde que eu vou investir a minha energia? Eu vou investir a minha energia para atrair as pessoas certas para o meu negócio. E eu posso falar para vocês assim que 99% das terapeutas não fazem a mínima ideia disso. Por quê? Porque as terapeutas que eu vejo por aí, e principalmente as que não ganham dinheiro, as que estão sobrecarregadas, as que estão desgastadas, que têm potenciais gigantes sendo desperdiçado ali, que a pessoa tem um dom realmente, tem uma técnica, é competente, mas ela tá ali patinando, não vai para frente, porque tá gastando energia com as pessoas erradas. Gastando energia com pessoas erradas, com a estratégia errada, com o formato, com o modelo de negócio errado, com um modelo de negócio que funcionava antigamente, mas que hoje o mercado se transformou, o mercado vem se transformando, o seu cliente vem se transformando, e se você não se transforma, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, vai ficar doente, vai ficar sem saúde, vai ficar sem dinheiro. É isso que você quer? Por isso que eu tô aqui para te ajudar, para que a gente possa segurar na mão, caminhar juntas, uma puxando a outra para crescer, para expandir o seu negócio e para poder realmente viver verdadeiramente o propósito, crescer e impactar o máximo de vidas possíveis, mas em primeiro lugar, você se colocar em primeiro lugar e você impactar a sua vida, tendo a prosperidade financeira que você merece. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe esse movimento, é para isso que eu criei o Método Mágico, para te ajudar a crescer com leveza, com prosperidade, com alegria, com transbordo, com transcendência, vivendo plenamente da sua profissão, vivendo verdadeiramente, tendo vida além do trabalho, e não sendo escrava do seu trabalho, e não sendo escrava de uma agenda. E isso passa por um passo inicial básico, que é definir o cliente ideal. E o que as pessoas confundem? Como que as pessoas confundem esse conceito de cliente ideal? Porque é do inconsciente coletivo, é de todo mundo, é natural. As pessoas querem vender para todo mundo. As pessoas querem criar um negócio que resolve o problema de todas as pessoas. As pessoas têm dificuldade, muitas terapeutas, né? O desenvolvimento pessoal é muito subjetivo e as pessoas têm dificuldade de ser específico, de ser claro, de ser objetivo. E a gente acaba querendo ser a salvador do mundo, e na verdade acaba salvando bem menos gente do que a gente poderia salvar com este pensamento pequeno de querer agradar todo mundo. Então, resolver todos os problemas do mundo definitivamente não é saber quem é o seu cliente ideal, definitivamente não é fazer um movimento para atrair as pessoas certas para o seu negócio, definitivamente não é viver o seu propósito. Eu gosto muito de associar este conceito de cliente ideal com a parábola do semeador, né? O semeador saiu para semear, e daí um pouco das sementes caíram na terra seca, outras caíram na terra pedregosa, outra na terra espinhosa, até que as sementes são colocadas na terra boa, na terra fértil, na terra próspera, na terra propícia para o crescimento. Quando você deposita suas sementes nos corações férteis, nos corações de terra boa, ali há um movimento propício para o crescimento, tanto do seu cliente como para o seu. Senão você está desperdiçando energia, está desperdiçando semente, está matando o seu propósito com pessoas que não estão prontas, que não estão na consciência, que não estão no momento certo para receber a sua ajuda. E elas te tiram da rota, elas te tiram do seu caminho. Então, que nós possamos procurar esses clientes que nos ajudam a crescer, como buscando os clientes que são terra fértil, buscando os clientes que são terra boa. A terapeuta saiu para semear. A terapeuta saiu para semear e ela mirou e ela focou em derramar as suas sementes na terra que dá mais frutos.
na terra que dá fruto 20 para 1, 30 para 1, 100 para 1. Por quê? Porque ela é estratégica. Porque ela tem mentalidade empreendedora, mentalidade de negócios, porque ela tem mentalidade de legado, porque ela tem mentalidade de quem sabe exatamente para onde quer ir e para quem sabe exatamente onde quer chegar. Eu sempre falo da síndrome do professor Raimundo. Quem é da época que assistia o professor Raimundo? Eu assistia, vocês assistiam. Como que era a sala de aula do professor Raimundo, né? Alunos de todos os tipos, de todas as formas, de todas as crenças, consciências, poder aquisitivo, cada um de um jeito, né? E tinha um bordão, assim, né? A fala que era mais conhecida do professor Raimundo, que ele falava assim, e o salário, ó. Então, essa é a realidade. O terapeuta que quer falar com todo mundo não fala com ninguém. O terapeuta que quer falar com todo mundo é tipo terapeuta professor Raimundo, professora Raimunda, professor Raimundo, né? O terapeuta é aquele terapeuta que não tem foco, que não tem objetivo, que não tem clareza e que ele não tem valor. Quando a gente tem essa síndrome do professor Raimundo, a gente não tem valor profissional. Então, quando eu aprendo a ser específico, ser dirigido, saber com quem eu estou falando, ter uma comunicação assertiva, saber quem é o meu cliente ideal, qual é o perfil do meu cliente desejo ideal, quem eu quero atrair para o meu atendimento, para o meu negócio, aí o meu salário se expande, o meu foco se expande, a minha vida se expande e ela se torna mais leve. Por isso da importância, né? Então, definir o cliente ideal não é excluir. Definir o cliente ideal é expandir. Isso que você precisa memorizar. Tudo aquilo que você foca, expande. E com os nossos clientes também, né? Lembrando que uma coisa muito importante, assim, sobre o cliente ideal é o meu cliente é a minha sombra. E se você é terapeuta, você sabe exatamente o que eu estou falando. O meu cliente é a minha sombra. Eu atraio pessoas parecidas comigo. Eu atraio pessoas parecidas tanto com as minhas qualidades como com os meus pontos de sombra, meus pontos que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. Então, quando eu tenho essa especificidade de saber exatamente o que eu quero, eu ajo com muito mais clareza e paro de atrair pessoas que derrubam a minha energia, que me desviam do foco, que me desviam do meu propósito. Fez sentido aí? Fez sentido essa frase? Meu cliente é minha sombra. Se eu não defino isso claramente, eu vou atrair tudo aquilo que é deficiente em mim para o meu negócio. E qual é o benefício? Qual é o benefício, então, Camila, de eu definir esse cliente ideal? O que é que eu ganho? Por que vale tanto a pena eu definir o cliente ideal? Então, existem alguns benefícios quando você pensa em quem é o cliente que você quer atrair. O benefício que eu tenho com isso é comunicação assertiva. Eu consigo ser muito mais assertiva, eu consigo ser muito mais clara, eu consigo ser muito mais direta. Conexão emocional. Eu consigo me conectar com esse cliente, eu consigo falar com esse cliente, eu consigo me fazer ser entendida com esse cliente, porque eu conheço, eu sei com quem eu estou falando. Eu sei exatamente com quem eu estou falando, eu sei exatamente quem eu quero atrair, eu sei exatamente como essa pessoa é. Eu mergulho, eu tenho a capacidade de mergulhar a fundo na realidade dessa pessoa. Por quê? Porque eu já estudei, porque eu já defini, porque eu já configurei, né? E quando eu tenho esse alinhamento, quando eu tenho essa definição desse cliente ideal, o que eu consigo fazer? Eu aumento a minha conversão, eu aumento a percepção de valor, porque as pessoas confiam naquelas pessoas que falam o que entendem sobre elas, conhecem as pessoas. Eu confio na pessoa que me conhece, eu confio na pessoa que entende do que eu estou dizendo, eu confio nas pessoas que me conhecem. Então, eu demonstro conhecer o cliente, esse cliente confia mais em mim. Então, isso faz aumentar a conversão, faz eu conseguir aumentar meu ticket, vender num valor, conseguir cobrar mais pela minha sessão, ser percebida como uma terapeuta verdadeiramente de valor. E tudo isso agrega valor, aumenta as minhas indicações, porque quando eu tenho clareza na minha comunicação, as pessoas entendem o que eu faço e conseguem falar para outras pessoas o que eu faço, conseguem propagar o que eu faço, conseguem divulgar o que eu faço. Faz sentido, gente? Faz sentido isso? Então, o meu cliente ele se torna mais fiel, porque
Se eu foco num determinado tipo de cliente, eu me especializo nesse tipo de cliente. Eu me aprofundo nesse tipo de cliente. Então, eu entrego uma experiência melhor. Eu entregando uma experiência melhor, eu consigo mais fidelizar, ter um relacionamento mais profundo com esse cliente. Tendo um relacionamento mais profundo com esse cliente, eu consigo mais indicações, eu consigo que mais pessoas falem sobre mim, eu consigo que mais pessoas divulguem o meu trabalho. Então, eu melhoro minha conversão, melhoro minha fidelização, melhoro minha indicação. Melhoro em todos os sentidos. E, principalmente, quanto mais especialista eu sou em algo, mais confiante eu também sou. Mais confiante eu também sou e mais confiante é a minha comunicação. Mais assertiva é a minha comunicação. Quando eu preciso resolver muitos problemas, falar com muitas pessoas, ela se torna confusa, ela se torna genérica, ela se torna vaga. Faz sentido aí? E o que acontece se eu não tiver esse cliente ideal? O que acontece é o que acontece com a maioria das terapeutas, porque a maioria não tem esse cliente ideal definido, esse cliente desejo definido. E acontece, né? A tua comunicação fica genérica, teu posicionamento fica amplo, fica confuso, as pessoas não entendem o que você faz, as pessoas não veem valor no seu trabalho. Você se torna uma terapeuta generalista, que eu gosto de falar. Terapeuta generalista é terapeuta que quer salvar todo mundo. E a terapeuta que não sabe com quem quer falar, que não sabe qual cliente quer atrair, qualquer cliente serve. Aí eu começo a atrair um monte de gente desqualificada, um monte de gente sem valor, um monte de gente que até se conecta comigo muitas vezes, mas vai embora e eu nem fico sabendo, ou só pergunta preço, ou não consegue perceber valor, porque eu não me posiciono, eu não tenho um diferencial, eu sou todo mundo, eu sou igual a todo mundo, eu tô na média. Eu estou na média. Quando eu quero falar com todo mundo, quando eu quero atender todo mundo, eu me mantenho na média. Quem se mantém na média não é visto, quem se mantém na média não se destaca. Então, é muito essencial, né? Quem não tem esse cliente desejo ideal definido, só tem a perder. Só tem a perder em autoridade, só tem a perder em um posicionamento fraco, só tem a perder ganhando menos, só tem a perder gerando uma experiência pior para esse seu cliente. E é muito comum eu ouvir, né? Uma objeção, mas, meu Deus, eu consigo atender todo tipo de gente, eu consigo resolver muitos problemas, eu tenho muito conhecimento, como que eu vou escolher apenas um cliente para eu atender? Eu vou perder muitos outros clientes se eu fizer essa escolha. Não, esse é um engano, esse é um engano. Quando você foca, você expande. Não esqueça disso. Quando você foca, você expande. Então, quando eu defino, eu vou atender somente casais, eu vou atender somente pessoas que querem ter um relacionamento feliz, eu vou atender pessoas que estão buscando prosperidade, eu vou atender pessoas que estão com foco na área profissional, eu vou atender líderes, eu vou atender mães, eu vou atender famílias, eu vou atender pessoas que estão com este desafio específico, vou atender pessoas que estão procurando essa transformação específica. Aí você se torna uma pessoa mais clara, mais transparente, mais objetiva, você se torna mais desejada, porque as pessoas entendem o que você faz, as pessoas compreendem e elas passam a te ver como uma pessoa especialista, como uma pessoa que realmente entende daquilo, porque quem escolhe fazer menos também é vista como alguém que faz mais. Quem escolhe fazer menos é vista como alguém que faz mais, que sabe mais, que entrega mais, que transforma mais. Isso é uma coisa mágica. Isso é uma coisa mágica para terapeutas corajosos, porque fazer essa escolha, definir, entender qual é esse nicho, encontrar um nicho autêntico, encontrar um território que seja só seu, um lugar para você fincar os pés, para você fincar sua bandeira e para você falar: aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou transformar a vida das pessoas, é deste ponto de partida que eu vou atuar, é deste ponto de partida que eu vou me especializar, é desse ponto de partida que eu vou me posicionar. Isso te faz ser rei, ser rainha. É você imaginar um mar aberto de possibilidades, um mar aberto de clientes que, se você resolve falar com todo mundo, você fala num grande oceano, né? E nesse grande oceano você é um peixinho minúsculo ali que não se destaca,
que está no meio de todo mundo ali e não se destaca, ninguém vê. Agora, quando você escolhe um nicho autêntico, um público, um lugar para se posicionar, um lugar para se chamar de seu, um lugar para ser autoridade, um lugar para ser referência, mesmo que seja um lago pequenininho, mesmo que seja um pequeno lago, neste pequeno lago, você é um peixe bonito, você é um peixe colorido, você é um peixe grande, você é um peixe que chama a atenção. Você se torna maior quando você se coloca num lugar menor. E para quem ainda não tem uma grande projeção, uma grande audiência, um grande número de seguidores, esse é o começo recomendado. Esse é o melhor começo. Onde que as pessoas mais erram em definir esse cliente desejo? Onde que as pessoas erram em definir o perfil do cliente ideal? Erram porque as pessoas não sabem fazer isso. As pessoas têm dificuldade de fazer essa escolha e olhar racionalmente e emocionalmente ao mesmo tempo, né? A gente juntar a razão com a emoção para fazer essa escolha. E eu posso falar que é realmente desafiador, mas é libertador quando você entende onde é esse seu lugar. Então as pessoas erram porque a gente confunde muito ainda o conceito de público-alvo, de idade, de renda, de localização geográfica, que são os dados demográficos, né? Aquele do IBGE. Só que os dados demográficos, que são os que antigamente, quando a gente falava de público-alvo, eles não trazem quem é essa pessoa de verdade, né? Você pode pegar um grande grupo de pessoas com a mesma idade, com a mesma faixa etária, né? A mesma renda, a mesma localização geográfica ali, mas pode ter gente de todo tipo dentro desse grande grupo. Agora, quando a gente olha para características comportamentais de quem é esse cliente, quais são as suas dores e quais são os seus desejos, quais são os problemas que esse cliente está enfrentando e quais são as necessidades que esse cliente tem. O que ele sonha, o que ele deseja, o que ele está buscando. Quando eu olho para esse detalhe comportamental do que é importante para esse cliente, eu consigo me fazer importante. Então, o grande erro das pessoas olha só para esses dados técnicos e não olha para o humano de cada pessoa, para as necessidades, para os desejos. E é isso que gera conexão, é isso que gera confiança, é isso que impulsiona os negócios. E outra coisa muito importante quando eu vou escolher o cliente ideal é eu pensar nos meus valores pessoais. O que me faz feliz, o que me realiza, o que combina comigo e quem são as pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado. Então, quando eu combino tudo isso, é algo que traz satisfação, e satisfação atrai dinheiro, satisfação atrai resultado. Pessoas que trabalham felizes, pessoas que trabalham realizadas, elas têm mais resultado. Então, o grande erro para mim é essa questão de não conseguir se conectar verdadeiramente com esse cliente, não entender verdadeiramente esse cliente e ficar muito ali nas características técnicas deste cliente e esquecer que ele é gente como a gente, que ele é um ser humano e que ele tem dores, tem desejos, tem valores, tem coisas que são importantes para ele. E eu saber olhar para isso e saber adaptar o meu negócio para entender disso, para conseguir me comunicar com essa pessoa com muito mais autenticidade. Quais são as consequências de eu definir o meu cliente desejo dela? As consequências é uma comunicação mais confiante, mais direta. Você aprende a gerar um desejo imediato nesse cliente, porque você sabe falar com ele. Você gera mais autoridade, né? Porque a pessoa consegue captar com mais facilidade que você entende do que você está falando, que você entende dele. Isso é extremamente importante. E o que é o grande ganho aí do método Magis, que é a gente fazer o que ama sendo bem paga por isso. É você ter uma rotina mais leve, melhor remunerada. É você poder ter uma agenda saudável, é você poder se dedicar para pessoas que têm necessidades parecidas, desejos parecidos, experiências parecidas, e isso torna o seu trabalho mais leve, mais fácil, te poupa energia. E isso te ajuda demais na hora de escalar, na hora de expandir o seu negócio, na hora de crescer, na hora de criar novos produtos, novas soluções, na hora de inovar no seu negócio. Camila, já me convenceu. Qual o melhor momento para eu definir esse cliente desejo ideal? Melhor momento
O melhor momento para definir um cliente desejo ideal é agora. Estou falando aqui com terapeutas já experientes, com terapeutas que já têm uma carteira de clientes, com terapeutas que já estão no jogo, que já estão no mercado. Então, elas já sabem quem são os bons clientes. E o passo agora, como que eu faço isso? Como que eu faço para definir esse cliente desejo? Eu preciso olhar para a minha história. A primeira coisa é olhar para a minha história. Quem são as pessoas que se conectam com a minha história de vida? Quem são as pessoas que se conectam com o meu propósito? Depois eu vou olhar para os meus melhores clientes. Quem são esses clientes? Quais características eles têm em comum? Por que eles são bons clientes? Por que eles têm mais facilidade de me contratar? Por que eles têm mais resultados? E criar esses grupos e entender o porquê de cada grupo e por que aquele grupo se destaca. Aí eu preciso olhar também para os meus valores e para os valores desses clientes que eu quero atrair. Então, eu olho para a minha história, eu olho para os meus melhores clientes, eu olho para os meus valores, e aí eu consigo já começar a ter algumas conclusões para entender aonde que bate aqui com quem eu me sentiria plena atendendo. E aí, olhando para esses grupos que eu separei, eu vou olhar para o potencial de cada grupo de clientes, né? Potencial financeiro, quem tem potencial para me pagar, quem está disposto a me pagar, potencial de resultado, quem é o cliente que tem mais resultado, quem é o cliente que tem mais facilidade, quem é o cliente que eu acelero mais rápido, quem é o cliente que eu consigo levar ele para a transformação, que eu consigo levar ele para a cura. E qual é o cliente que está mais comprometido, qual é o cliente que tem mais consciência, qual é o cliente que já está numa jornada, que já está num caminho. É esse cliente que vai levar meu negócio para um próximo nível. Ah, mas eu preciso abandonar quem está no começo, quem está na jornada? Não. Para isso existem todos os outros meus conteúdos, minhas coisas. Esse cliente vai entrar numa jornada. Mas se eu tento falar com ele antes da hora, ele está verde, ele não está maduro para passar pelo processo. E aí eu fico gastando energia tentando ensinar bebê a falar, recém-nascido a falar. Precisa de um tempo. Precisa de um tempo para esse bebê começar a andar, precisa de um tempo para esse bebê começar a falar. E eu preciso respeitar esse processo do meu cliente. Então eu vou nutrindo ele, eu vou trabalhando ele, eu vou deixando ele despertar, mas eu falo com aqueles que já estão prontos comigo. Eu tenho estratégia tanto para trazer a consciência para preparar essas pessoas para um dia serem minhas clientes, mas eu também tenho estratégia para trazer quem já está pronto para mim. Fez sentido, gente? Então, hoje nós falamos sobre a importância de definir o cliente ideal. Falamos quem é esse cliente ideal, que é aquele cliente que a gente tem mais facilidade de converter, aquele cliente que tem mais potencial para ser nosso cliente, aquele cliente que tem mais potencial para ter resultado. Falamos do benefício de ter essa comunicação alinhada com o cliente ideal. Qual é o benefício de ter uma comunicação alinhada com o cliente ideal? É uma comunicação assertiva, é uma comunicação verdadeira, é uma conexão, é uma comunicação que conecta, é uma comunicação que atrai, é uma comunicação que gera desejo, porque ela é dirigida, ela é focada. Quais são os principais erros que as terapeutas cometem ao definir esse cliente desejo ideal? Elas focam muito em características técnicas de renda, de idade, de localização geográfica, né, de geolocalização, mas não olham para as dores, para os desejos, para os valores, para os comportamentos, para aquilo que é importante para esse cliente. E falamos também como criar tudo isso, né? Como definir esse cliente desejo ideal. E eu falei para vocês que para definir um cliente desejo ideal, a coisa mais importante que existe é olhar para a sua história, depois você olhar para a sua carteira de clientes, ver quem são os bons clientes, separar esses clientes em grupos e entender por que esse cliente que ele tem mais resultado, que ele tem mais facilidade de pagar, esses bons clientes, por que eles são bons, quais são as características, quais são as dores, os desejos, os valores em comum. E aí você olhar também para o potencial desses clientes para você realmente escolher. É aqui que eu vou mirar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fincar minha bandeira. E eu escolher um local para eu chamar de meu. Eu escolher um local onde eu vou me posicionar, um nicho, um cliente, onde eu vou ser uma referência, uma autoridade para essas pessoas. Eu vou me posicionar dessa forma. Mas só cresce quem tem coragem de fazer escolhas
Só cresce quem tem coragem de se posicionar, de ocupar o seu lugar, de fazer diferente. Quem quer ser todo mundo não se destaca. E terapeuta que quer atrair todo tipo de cliente, atrai qualquer cliente, atrai qualquer coisa, atrai qualquer pessoa. Inclusive aquelas que não valorizam, inclusive aquelas que reclamam, inclusive aquelas que ficam pedindo desconto e aquelas que não têm a consciência e não estão prontas para comprar de você. Então, se este episódio de hoje fez sentido para você, já comenta aqui para mim, me conta como ele falou com você, compartilha com outras terapeutas e me segue lá no Instagram, Camila Klippel, que tem muito mais dicas e muito mais conteúdo e orientação sobre como ter uma vida mais leve e próspera, né? Ser uma terapeuta livre, leve e próspera. E é para isso que nós estamos aqui. Até a próxima oportunidade.